Olá pessoal, sejam muito bem-vindas e muito bem-vindos a mais um resumão semanal. Bom, essa semana, a gente começou a falar da equação paramétrica do plano, Que na semana passada a gente falou da equação geral, Que para a equação geral você precisa de um ponto e um vetor normal ao plano. Aqui é um pouquinho diferente, Mas para a equação paramétrica, bem dizer, você precisa do seguinte. Bom, que você tem o seu plano, Aí você precisa de um ponto e de dois vetores, Então você poderia ter aqui um vetor U, um vetorzinho V, certo? E aí o que acontece? Você consegue mapear todos os pontos do plano fazendo combinações aqui com os dois vetores. Ou seja, o que isso significa, Que se você pegar aqui e multiplicar o vetor U por um lambda e o vetor V por um mi, aí você dá mais uma esticadinha aqui nesse, uma esticadinha aqui nesse. Aí você soma os dois, e consegue atingir ali o pontinho P em questão, certo? Então, o que acontece? Se você colocar coordenadas, por exemplo, você colocar o A como sendo o ponto x0, y0, z0, o vetor U com coordenadas A1, B1, C1, o vetor V com coordenadas A2, B2 e C2, a gente tem o seguinte, ó. Então, a ideia aqui é o quê, Que eu consiga escrever, o meu vetor, no caso aqui é o meu vetor, O meu vetor AP como sendo uma combinação, da soma desses dois vetores, Então, como sendo a soma do vetor lambda U mais mi v, tá certo? Ou seja, isso aqui é a mesma coisa de eu escrever o seguinte, que o ponto P em questão vai ser o quê, Bom, deixa eu só abrir isso aqui, Isso aqui, a gente sabe que é a mesma coisa que P menos A, certo? Então eu vou passar o A para o outro lado. Então vai ficar P igual a A mais lambda U mais mi v. Ok? Aí agora, em termos de coordenadas, temos o seguinte, que se eu deixar o ponto P em termos de x, y, z, então temos x, y, z é igual a x0, y0, z0, tá? Mais lambda, que multiplica A1, B1, C1, mais mi, que multiplica A2, B2 e C2, tá certo? Bom, aí agora o que a gente faz, A gente vai fazer o seguinte, a gente vai fazer igual quando representamos a reta de maneira paramétrica. Vamos separar por coordenadas. Então vamos representar aqui esse plano por π, coloco os dois pontinhos e vamos fazer o seguinte. Primeira coisa é separar as primeiras coordenadas. Então vamos lá, ó. Então é x igual a x0 mais lambda A1 mais mi A2. Ok, agora vamos fazer a mesma coisa com a segunda coordenada, tá? Então vai ser y igual a y0 mais lambda
B1 mais Mi B2. E por fim, temos o Z, né? Que vai ser Z igual a Z0 mais lambda C1 mais Mi C2. Aí repare o seguinte, né? É só uma outra maneira da gente representar, né, esse ponto, esse vetor e esses dois vetores, né? Esse vetor aqui, esse primeiro vetor U e o outro vetor V, né? Então observe o seguinte, que essa coluna aqui, ela representa o nosso ponto A, né? Quem acompanha aqui o lambda é o nosso vetor U e quem acompanha o Mi é o vetor V. Certo? Muito bem, então vamos fazer um exemplinho aqui, né? Então, deixa eu fazer o seguinte. Então aqui faremos o seguinte. Então, vamos dar uma olhada nesse exemplo aqui. Vamos pegar o plano, né? Π que contém o ponto A e é paralelo a esses dois vetores, tá certo? Bom, aí é basicamente o seguinte, né? É você escrever π, que é... como é que a gente faz para obter a equação paramétrica? É bem tranquilo, gente, ó. É só você colocar x, y, z. Aqui você coloca, nessa primeira coluna, as coordenadas do ponto A. Então você coloca 3, 7, 1, mais, ou menos, né? Dependendo do que parecer, né? Aí você vai colocar lambda vezes o vetor U, certo? Então vai ser lambda vezes 1. Então só deixa lambda vezes 1 e lambda vezes 1. Tá certo? Aí mais de novo. Aí é Mi vezes as coordenadas do vetor V. Então vai ser Mi vezes 1, Mi vezes 1 e Mi vezes 0, né? Que aí não precisa colocar nada. Tá bom? Bom, aí quando a gente tiver essa representação, né, você já sabe que temos um plano. Tá certo? E repare o seguinte também, né? A partir da equação paramétrica, a gente também consegue escrever a equação geral, né? Porque o que acontece? Nesse caso aqui, você tem o ponto, né? O que a gente precisa para escrever a equação geral, né? Você precisa de um ponto e de um vetor que seja normal. Mas como você tem esses dois vetores aqui, U e V, basta você calcular o produto vetorial entre eles que você vai obter um vetor normal. E aí é só fazer como a gente fez nas aulas anteriores, né? Para obter a equação geral. E vice-versa, né? Se você tem uma equação geral do plano, para obter a equação paramétrica, basta você encontrar mais dois pontos, né? Que você já vai ter um ponto, na verdade 3 pontos, né? Só você encontrar 3 pontos do plano e desenhar dois vetores, né? Aí você pega um ponto menos o outro. Bom, vamos fazer um exemplo disso, né? Eu acho que isso eu não fiz em sala de aula. Então é interessante a gente ver como é que fica, né? Então, suponha que a gente tem essa equação geral aqui, ó. Então, vou chamar de π1. Aí depois a gente usa a mesma coisa pro outro exemplo, né? Então, vamos lá, ó. Menos 2y mais 5z menos 8 igual a 0. Bom, aqui temos uma equação geral do plano, né? Como é que a gente obtém a equação paramétrica a partir da equação geral? É o seguinte, gente, vamos tentar obter 3 pontos no plano. Então, como é que a gente faz para obter esses pontos?
é só você atribuir valores para x e y ou x e z. Você vai atribuir valores para duas coordenadas, para duas... tá certo, duas coordenadas. E aí vai ganhar uma terceira. Então, por exemplo, para ficar mais fácil, vamos fazer o seguinte. Eu vou começar a obter valores para y igual a 0 e z igual a 0. Se eu fizer y igual a 0 e z igual a 0, o que a gente vai ter? A gente vai ter 2x menos 8 igual a 0, né? Então, o x vai ser igual a 4. Então, temos que o ponto 0, 0, 4 faz parte do plano, tá? Ok, agora eu vou... Para ficar fácil também a conta, eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar y igual a 1 e z igual a 0. Então, a gente vai ter o seguinte, a gente vai ter os pontos y igual a 1, z igual a 0. Aqui está errado, né? Aqui é x igual a 4, y igual a 0, z igual a 0. Beleza. Então, aqui temos o seguinte, z está certo, né? Z igual a 0, y igual a 1. Então, a gente vai ter isso aqui, ó, 2x menos 2 menos 8 igual a 0. Então, a gente vai ter que x é igual a 5, né? Porque vai dar 10, menos 10 aqui, passa para o outro lado 10, né? Então, 5. Tá, agora deixa eu colocar o... Vamos fazer um pouquinho diferente, né? Vamos colocar x igual a 0. E vou colocar z igual a 1. Então, a gente vai ter o seguinte, vamos ter menos 2y mais 5 menos 8, que é igual a 0. Então, aqui a gente vai ter o seguinte, né? Vamos ter... Aqui vai dar menos 3, então vai dar menos 2, menos 3 igual a 0. Então, y é igual a menos 3 meios. Então, beleza, né? Então, esse primeiro ponto aqui é o ponto... Deixa eu fazer de cor diferente, só para dar um destaque. Então, aqui a gente tem o ponto 4, 0, 0. Nessa etapa aqui, a gente tem os pontos 5, 1 e 0. E nessa última aqui, a gente tem os pontos 0, menos 3 meios e 1. Então aqui a gente pode chamar, sei lá, de ponto A, ponto B e ponto C, né? Então você tem aqui o ponto A, o ponto B e o ponto C. Então vamos construir os vetores AB, né? E AC. Então, o vetor AB é o que, né? É B menos A. Então, é 5, 1, 0, menos 4, 0, 0, né? Que aí vai ser o quê? 5 menos 4, 1. Então, vai ser isso aqui, né? Que vai ser 1 menos 0, 0, né? E sobrando exatamente isso. Beleza, agora vamos construir o vetor AC, que é C menos A, que vai ser 0, menos 3 meios e 1, menos o A, né, que é 4, 0, 0.
Então, vai ser o quê? Vai ser menos 4, menos 3 meios e 1. Tá? Então, para a gente construir a equação paramétrica, o que a gente precisa? A gente precisa de um ponto. Tá? Então, vamos pegar o ponto A, por exemplo. Então, começa aqui, ó, x, y, z. Então, o ponto A, né? Vamos colocar as coordenadas dele nessa coluna. Então, vamos lá. Ó. Então, vai ser 4, 0, 0, mais... Agora é lambda, né, que multiplica um dos vetores, né? Então, a gente pode colocar lambda que multiplica o vetor AB. Então, vai ser lambda, lambda, e aqui a gente precisa colocar nada, né? Porque a última coordenada aqui é 0. E agora vai ser μ que multiplica as coordenadas do vetor AC. Então, vai ser menos... Estou colocando μ4 ou 4μ? Vou colocar assim, menos 4μ, menos 3 meios μ, e finalmente, né, mais μ, porque é o 1 aqui, né? E dessa forma, né, a gente obteve a equação paramétrica a partir da equação geral. Tá? Então, o lance é o seguinte, se você tem uma equação geral, basta você encontrar 3 pontos que você consegue construir a equação paramétrica. E dada uma equação paramétrica, se você quer encontrar a equação geral, basta você calcular o produto vetorial dos dois vetores que fazem parte que são paralelos, né, ao seu plano. Muito bem. Então fica essa outra observação, né? E aí depois o que a gente fez, né? Depois disso a gente passou a procurar ângulos, né? Ângulos entre planos, ângulos entre reta e plano, né? Então, de maneira bem resumida mesmo, vamos fazer o seguinte. Eu achei melhor explicar esses conceitos a partir de exemplos, né? Porque o raciocínio segue o mesmo, né, para os outros casos, né? Então, uma vez que você entendeu como é feito esse cálculo entre os exemplos, você faz para qualquer outro tipo também. Então, vamos começar com esse aqui, ó, que é para determinar o ângulo entre esses planos, né? Então, a primeira observação que a gente faz é o seguinte, né? Então, imagine que você tem esses dois planos, né? Aí, a gente pode fazer um desenho, né, para ilustrar essa situação. Na verdade, eu vou já pegar esse desenho pronto aqui. Então, o que acontece? Ó? Você tem um plano, chamado de π1, e um outro plano, que é o π2. Tá? Como eles estão representados pela equação geral, então você tem o vetor n1 de coordenadas 2, menos 3 e 5, que é normal ao plano π1. Tá? E o vetor n2 de coordenadas 3, 2 e 5, que é normal ao π2, tá certo? Aí a gente quer determinar qual que é o ângulo formado entre esses dois planos, né? Então, basta você analisar o ângulo formado entre os vetores n1 e n2, né? Por causa... Não vou entrar em muitos detalhes aqui com relação a isso, né? Mas tem uma propriedade de ângulos, né? Que eu não vou saber o nome agora também, né? Mas é como eu posso dizer, né? Pela rigidez aí da figura, né? Porque você tem que... como o N1 ele é normal a π1 e o N2 normal a π2, né? Então, tipo, esse ângulo aqui embaixo vai ser o mesmo desse ângulo aqui em cima, né? Então, você reduz, né, algo que a gente já conhece, que é calcular
o ângulo entre esses dois vetores, né? E aí, para isso, né, basta você calcular o cosseno entre eles, né? E depois pegar o arquicosseno, né? Lembrando que o cosseno entre esses dois ângulos é o produto escalar, né, de N1 por N2, dividido pela norma de N1 vezes a norma de N2. E tem mais um detalhe, que é o seguinte, né? A gente está interessado sempre no ângulo menor, né? Porque, tipo, dependendo da inclinação, né? Por exemplo, imagina que você está vendo esses dois planos de perfil aqui, né? Então, você tem esse ângulo menor aqui e você tem esse ângulo maior aqui, né? Então, por mais que você gire, né, esse plano para lá, o máximo que você vai obter é isso aqui, ó. É o ângulo de 90 graus. E aí, se você continuar girando, ele vai fazer isso aqui e vai ter esse ângulo grande aqui, mas vai ter esse ângulo menorzinho, né? Então, basta a gente considerar que o ângulo formado entre esses dois planos, né, eles vão de 0 até 90, tá? Então, se a gente considerar que o ângulo vai de 0 até 90, o cosseno ele vai ser positivo. Então, para isso, a gente tem que colocar o módulo aqui também, tá? É só olhar no círculo trigonométrico, né, que aí você já entende o porquê, tipo, do fato de ser positivo. Então, aqui a gente está olhando para ângulos entre 0 e 90 graus, tá certo? Bom, aí é só calcular, né? Então, vamos calcular aqui e descobrir quanto que vale o ângulo, né? Então, beleza. Deixa eu só pegar uma colinha aqui, né? Aí, fazendo essa conta toda aí, aí depois vocês verifiquem, né? Isso aqui vai dar módulo de 25, aí embaixo vai dar raiz de 38 vezes raiz de 38, né? Que vai dar 25,38, né? Então, o ângulo θ, né, é o arco cujo cosseno vale 25 dividido por 38, né? Isso aqui vai dar aproximadamente 48 graus. Muito bem. Bom, uma outra análise que a gente fez, né? Como é que a gente faz para determinar o ângulo entre uma reta, né, e um plano? Tá? Então a gente está interessado nesse ângulo aqui, certo? Que eu vou chamar de φ. Só que o plano, né, você tem um vetor que é normal. Então você tem esse outro ângulo aqui formado entre a reta, né, e esse vetor aqui, que a gente chama de θ. E aí o que acontece, né? A sua reta, você tem a direção dela também, né? Então você tem um vetor v aqui também, né? Que é o vetor que dá a direção da reta, né? Porque lembrando que para a gente construir a equação de uma reta, a gente precisa de um ponto e de um vetor que dá a direção da reta, tá certo? Então, o que acontece, né? Aí aqui é o seguinte, a gente consegue determinar o cosseno desse ângulo θ aqui, né? Só que eu estou interessado no φ. Aí tem duas maneiras que você pode fazer, né? Lembrando que quando você soma o θ com o φ, isso aqui dá 90 graus, né? Então é só você calcular isso aqui e subtrair 90, né? Que aí você vai ter a resposta. Ou fazer o seguinte, né? Você lembrar que
Bom, então, deixa eu reescrever aqui, né? Que só você lembrar que, bom, por essa análise a gente tem isso aqui, né? Que θ é 90 menos φ. E lembrar da propriedade do cosseno, né? Que quando eu tenho um cosseno de um ângulo menos o outro, isso aqui vai ser o quê, né? Vai ser cosseno do primeiro, cosseno do segundo, mais seno do primeiro, seno do segundo. Então aqui é o seguinte, né? Aqui, isso aqui vai dar 0. Então isso aqui tudo dá 0. E aqui dá 1, né? Então só vai sobrar o seno de φ. Então o que acontece, né? Que no fim das contas a gente tem o quê? Que cosseno de θ, que é igual ao cosseno, que é igual a isso aqui, é igual a seno de φ. E o cosseno, né, de θ, que é o cosseno entre esses dois vetores, né, é o quê, né? É n, produto escalar com v, módulo de novo, né, dividido por n, norma de n, né, que multiplica norma de v. Tá certo? Bom, aí é o seguinte, né, se caso a gente fosse pegar aqui esse exemplo, só rapidinho aqui para a gente aí o que acontece, ó? Bom, quero determinar o ângulo entre essa reta e esse plano, né? Então você tem que o vetor normal ao plano, nesse caso aqui, é o vetor de coordenadas 1, 1 e 0, né? Porque quem acompanha o z aqui é o 0. E você tem também o nosso vetor v aqui vai ser menos 2, menos 1 e 1, né? Certo? E aí é o seguinte, né? Então a gente tem que seno de φ três maritaca aí. Vai ser exatamente o que a gente tinha colocado aqui. Beleza. Então, fazendo as contas, né? Aí você tem que aqui em cima vai dar menos 3 dividido por 12. E aí dando aquelas ajeitadas bonitas, né? Que aí depois vocês confiram as contas. Isso aqui vai dar igual a raiz de 3 sobre 2. Então, qual que é a resposta aí, né? Então, o φ é o que, né? É o arco cujo o seno vale raiz de 3 sobre 2. Então, qual que é o arco cujo seno vale raiz de 3 sobre 2? É 60 graus. Tá? Ou π sobre 3, né? Em radianos. Beleza, gente? Bom, e finalmente, né? A gente viu um pouco sobre interseções entre planos, que
que o que acontece, né? Quando a gente pega a interseção entre dois planos, só dando uma olhada aqui nesse desenho, né? E esses dois planos eles não são paralelos, então o resultado dessa interseção vai ser uma reta, tá? Então como é que a gente faz para obter uma reta, a equação de uma reta dada pela interseção entre esses dois planos, né? Então aqui a gente vai fazer o seguinte, vamos pegar um outro exemplo, né? E a partir deste exemplo, a gente vai tentar entender como é que a gente obtém esta equação. Então, aqui é o seguinte, gente. Temos aqui dois planos não paralelos, tá? π1 e π2. E a gente quer achar um ponto que esteja tanto em π1 quanto em π2. Então, o ponto que está tanto em π1 quanto em π2, ele vai ter que satisfazer o seguinte sistema, né? Que vai ser, basicamente, eu copiar as equações aqui, ó. Muito bem. Então, o ponto ele vai estar tanto aqui na equação de cima quanto na equação de baixo. Aí, só para facilitar um pouco, eu vou chamar a equação de cima de 1 e a de baixo de 2. Tá? E aí, é o seguinte, quando a gente está nessa situação em que nós temos duas equações e três variáveis, ou três incógnitas, a gente não vai conseguir uma solução única, né? Ou seja, um valor somente para x, para y e para z. Então, meio que a gente vai ter um grau de liberdade, aí vai sobrar uma variável. Então, a gente vai ter que fazer o quê, né? A gente vai deixar duas variáveis em função de uma só. Então, um palpite legal aí para a gente fazer é o seguinte, dar um jeito de deixar a variável y igual a alguma coisa vezes x mais um número, né? E a variável y igual a alguma coisa vezes x mais um número, tá? Porque deixando dessa maneira, isso aqui caracteriza a equação reduzida de uma reta, que para cada valor de x que você vai colocar aqui, você vai obter um valor de y e um valor de z diferente, que vai ser os valores que estão na sua reta, tá? Então, a ideia para a gente atacar esse tipo de exercício é reduzir isso daqui a esse tipo de situação. Então, para isso, a gente pode começar fazendo a seguinte coisa, olha. Nesse primeiro, a gente vai pegar a primeira equação e vamos isolar o z dela, sabe? Então, deixa o z de um lado e passa o resto tudo para o outro. Então, a gente pode fazer o seguinte, ó, z igual a... Aí vai ficar menos 5x mais 2y mais, menos, né? Menos 7. Tá certo? Eu vou até mudar de cor aqui, que eu acho que isso ajudou bastante aí quando a gente falou sobre isso. Vou chamar de azul esse aqui, tá? Aí o que eu vou fazer? Eu vou substituir esse z aqui, azul, aqui nesse z, tá certo? Então vai ficar da seguinte forma, ó, vai ficar 3x menos 3y mais, aí agora a gente coloca o z, então vai ficar menos 5x mais 2y menos 7, que é igual a zero. Repare o seguinte, né? Uma vez que eu faço essa substituição, a variável z ela some daqui. Então eu só vou ter essa expressão em termos de x e de y. Então agora a gente isola, né, junta, né, o que são semelhantes aqui. Então a gente vai juntar o que está em x
Então, no caso, eu tenho 3x menos 5x, que vai dar menos 2x, tá certo? E juntar o que está em termos de y, que vai ser menos 3y com 2y, que vai dar menos y. Menos 7, que é igual a zero, né? E aí, isolando o y, a gente vai ter o seguinte, que y é igual a menos 2x menos 7. Então, dessa forma, a gente concluiu isso aqui. Agora, vamos fazer a mesma análise para o z. Só que para o z, a gente vai fazer o seguinte. Vamos isolar, para dar certo a conta, a gente vai isolar o y. Então, eu passando o y para o outro lado, vai ser o seguinte, ó, eu vou ter 2y, tá? Igual a 5x mais z mais 7. Aí eu divido tudo por 2, né? Então eu vou ter que y é igual a 5x mais z mais 7 dividido por 2, tá? Aí o que a gente vai fazer? Aí eu vou pegar esse y aqui e vou substituir aqui, tá? Aí uma vez que eu faço isso, eu vou ter uma equação somente em termos de x e de z. Então vamos lá. Então repetindo algo semelhante que a gente fez aqui, né? Então a gente vai ter o seguinte, vamos ter aqui, ó, 3x menos 3, 5x mais z mais 7, dividido por 2, mais z mais 4, que é igual a zero. Bom, para melhorar essa equação aqui, dar um jeito de limpar esse denominador, eu vou multiplicar minha equação inteira por 2. Então, uma vez que eu faço isso, eu posso transformar isso aqui em 6. Aí aqui vai ficar 3. Quer dizer, menos 3. Então, como eu estou multiplicando tudo por 2, aí vai ficar assim, aqui assim e assim, né? Aí agora eu vou distribuir, né? Então vai ficar 6x menos 15 menos 3z menos 21 mais 2z mais 8, que é igual a zero. Muito bem. Aí agora é só juntar o que temos de semelhante, né? Então, vamos juntar aqui o que tem x, certo? Então, temos 15 menos 15 mais 6 vai dar menos 9x. E o z, temos menos z, menos 3z e 2z, né? Então, menos z. E aqui temos menos 21 com 8, né? Então, vai dar o quê, né? Vai dar 21 com 8, 13, né? 13 com 8 dá 21. Beleza, então menos 13. Que é igual a zero. Aí é só a gente isolar, né? Então aqui temos que z é igual a menos 9x menos 13. Então, o que acontece? Ó, a equação da reta vai ser exatamente essa daqui, ó. Então, vai ser dado por y igual a menos 2x menos 7 e z igual a menos 9x menos 13. Aí, se você quer... Até aqui, beleza, isso aqui é a equação reduzida da reta, mas se você quer transformar essa equação reduzida num outro tipo de equação, é só você observar o seguinte, que
o que que acontece? Ó, você tem aqui, por exemplo, para cada x você obtém um valor de y e de z diferente, né? Então, isso aqui você tem o quê? Ó, então, o x, ele continua sendo x, y, você tem isso aqui, ó. E z, você tem isso aqui. Certo? Então, se você colocar, por exemplo, x igual a zero, você vai obter os pontos, o ponto 0, menos 7 e menos 13. E se você colocar x igual a 1, aí você vai obter o ponto 1. Aqui colocando 1 vai ficar menos 9, né? E aqui 1 vai ficar com 21, né? Que 9, né? 10, 11, 9, 10, 11, 12, 22? 22. Isso. Beleza? Aí o que que acontece, né? Tipo, você tem, para cada x diferente, você vai obter um ponto diferente da sua reta. Então, conseguindo esses dois pontos, né? E você pode chamar esse ponto aqui, sei lá, de ponto A, de ponto B, né? E aí você pode escrever o vetor v como sendo o vetor AB. Que aí você tem que AB é o quê? É B menos A. E aí quando você subtrai B menos A, né? Vai dar o quê? Né? Vai dar 1. Esse menos esse vai dar menos 3. Menos 2, desculpe. E esse menos esse vai dar menos 9. Então, você tem o quê? Né? Por exemplo, a sua reta de equação x, y, z, que é igual, aí a gente escolhe um ponto, né? Ponto 0, menos 7, menos 13, mais lambda, que multiplica o vetor, né? Certo? Que é a mesma coisa que isso aqui, viu, gente? Só escrito de uma outra forma, tá? Muito bem, aí finalmente a gente falou do caso do que, o que que acontece, né, quando temos a interseção de uma reta com um plano, né? A interseção de uma reta com um plano vai ser o seguinte, né? Vai ser exatamente quando, aliás, só observando que quando a reta não é paralela ao plano, a gente tem que a reta ela fura o plano, né? Então, a interseção da reta com o plano, quando não são paralelos, é exatamente um ponto, tá? E aí, vamos observar isso a partir de um exemplo também. E é esse exemplo aqui, ó. Só um minutinho. Tá. Então, aqui, ó, determinar o ponto de interseção da reta com o plano, tá? Aí aqui, então a gente quer o seguinte, né? A gente quer um ponto que satisfaça essas três equações, né? E aí uma dica que fica para vocês é o seguinte: tente deixar a equação da reta em termos de equação reduzida, ou seja, de y igual a alguma coisa com x e z igual a alguma coisa com x. Porque isso vai facilitar muito as contas. Como assim? Porque, olha, já está de um jeito fácil assim da gente aplicar. Porque o que que acontece? Você quer que o seu ponto ele satisfaça essas três equações, né? Então, basta você fazer o seguinte, que nesse caso aqui, a gente tem um sistema com três equações e três incógnitas, né? Então tem a chance muito alta de ter uma única solução, que foi feito exatamente para isso, para ter uma única solução. Então basta você substituir o y aqui no y e o z
aqui no z, que você vai ter tudo em função de x. E aí você vai encontrar o valor de x, aí para achar o valor de y substitui aqui, e para achar o valor de z substitui aqui. E acabou. É basicamente isso. Então, você substituindo ali, você vai ter o seguinte, ó. Então, você vai ter 3x mais 5 que multiplica 2x mais 3 menos 2 que multiplica 3x menos 4 menos 9, que é igual a zero. Aí você vai ter o que aqui, né? Então, você vai ter 3x mais 10x mais 15 menos 6x mais 8 menos 9, que é igual a zero, né? Então, junta tudo que tem x. Então, 13 é isso, né? 13 menos 6, que vai dar quanto, né? Vai dar 7. 7x. E aqui junta todo o resto, né? Então, você vai ter 8 menos 9, vai dar menos 1, né? Menos 1 com 15, 14. Então, você tem que x é igual a menos 2. Aí, substituindo aqui em cima, você vai ter que y vai ser igual a menos 1. E substituindo aqui o valor de x aqui embaixo, você vai ter que z é igual a menos 10. Então, o ponto, né, que está na interseção do plano com a reta é o ponto de coordenadas menos 2, menos 1 e menos 10. Tá certo, gente? Aí é basicamente isso, né? Exercícios que peçam essas intersecções, é só repetir da mesma forma, tá? E não tem muito segredo, não. O que é mais difícil mesmo é se organizar para não se perder nas contas. Mas então é isso, gente. Então ficamos por aqui. Se cuidem e até a próxima.